Fala aí, galera. Estou aqui com os dois desenvolvedores mais nove dígitos do planeta, meu amigo Adriano Santos e meu amigo Luiz. E eu chamei os dois para bater um papo, um negócio sem roteiro, sem nada, mas eu queria muito ouvir. Falei para eles que eu estou bastante curioso para ouvir a visão deles. Eles são desenvolvedores bastante experientes sobre o desenvolvedor além do código. Mas antes da gente entrar nisso, Adriano, se apresenta aí, Luiz também. E obrigado aí pelo papo, pela oportunidade de ouvir você. Valeu. Legal, legal. Boa noite aí a todos, a galera que está nos ouvindo aí no gravado e tal, né? Meu nome é Adriano Santos, para quem não me conhece, eu sou desenvolvedor, tem um tempinho aí já estou batendo as casas dos 25 anos, 30 como profissional da área de TI, né? Então estou ficando meio velhinho já, aí, né? Mas enfim, vamos junto. E eu atuei em vários times, né? Liderando ou atuando como consultor, enfim. Sou embarcadeiro MVP, né? Um dos membros sênior do programa, né? Tô desde o começo, enfim. E a gente está aqui para agregar valor, né? Falar um pouquinho aí sobre o que a gente tem no entorno do desenvolvedor, né? O que que a gente pode aprender, o que que isso impacta na nossa vida como um todo, né? Então, tô aí para responder o que tiver de pergunta aí da galera. É isso aí, valeu. Fala pessoal, muito boa noite, né? Para quem está nos ouvindo aí no gravado. Meu nome é Luiz Eduardo Trindade de Sá. Eu sou empresário em diferentes segmentos, mas principalmente no ramo da tecnologia. E sou desenvolvedor, como o Fernandes falou, né? E já há 17 anos. Então, também estou bem feliz com esse bate-papo aí. Como eu fui muito para a área de desenvolvimento pessoal, eu acho que essa conversa vai ser bem produtiva e bem bacana, além do código. Além do código, é isso aí, muito massa. E aí, deixa eu contar para vocês uma coisa que me chamou muita atenção nos dois, né? Por exemplo, o Adriano, eu acompanho o trabalho dele há muito tempo, e uma coisa que eu vejo, né, ele é um cara que, assim, toda vez que eu falava com o Adriano, ele estava sempre se mexendo. Então, ele estava sempre buscando uma coisa nova, ele estava sempre buscando, ele estava se mexendo, ele estava aprimorando, né? Então, além de ser desenvolvedor, era muito nítido isso para mim, o cara que está sempre se mexendo, né? E aí do Luiz, eu vou fazer a pergunta, tá? E aí do Luiz é uma coisa que, pô, é um cara que eu sempre pensei assim, caramba, eu queria ter a cabeça que ele tem com a idade que ele tem hoje, né? Então, do Luiz eu sempre vi um cara que estava o cara que estava olhando lá na frente, o cara que estava pensando em negócio e tudo. E aí eu olhava para os dois e falava, caramba, os caras são dois desenvolvedores, mas são muito caras muito diferentes. E aí, sem querer, não estou querendo julgar ninguém, não é isso, não é esse o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é, Adriano, primeiro para você, cara, como que você se tornou esse desenvolvedor que, além de se preocupar com o código, né, e está fruto da sua trajetória, como é que você se tornou esse desenvolvedor que olha além do código? Tem alguma, assim, como você explica isso, cara? Explicar não é uma coisa muito fácil, não, né? Eu acho que eu tive muita sorte, na verdade, né? Eu até estava lendo agora há pouquinho, eu estou ensaiando escrever um livro, né, de desenvolvimento, e eu estava vendo os meus rascunhos aqui, e eu estava lendo a dedicatória que eu já escrevi, né? E nessa dedicatória tem uma frase bem interessante que eu coloquei lá, eu nem lembrava dessa frase, que é o seguinte, né? Eu tive muita sorte de pessoas passarem pela minha vida na hora certa, nos momentos certos, e me guiar nas horas certas, né? Então, eu acho que eu tive um pouquinho de sorte aí também. Por que sorte, né? Porque eu sempre gostei da área de tecnologia, porém, o que eu desejava mesmo, por influência do meu pai, era trabalhar na área de design, né? Eu gosto bastante de desenhar e tal, não sou nenhum especialista, enfim, mas meu pai é gráfico, né? Meu pai começou como tipógrafo, depois passou para impressor de offset, né?
que são as gráficas mais modernas e tal, né? Enfim. E por influência dele, eu queria ir para a área da área gráfica também, né? Mas não, obviamente, trabalhando com máquina, tocando máquina ali, enfim. Eu queria ir para a área digital, né? Ser um diretor de arte, de repente, fazer a parte de CorelDRAW, de Photoshop, desenhar e etc, né? Então, eu busquei atuar nessa área, né? Tanto é que eu comecei a trabalhar com tecnologia como digitador, né? Numa empresa chamada Maccolor Etiquetas Adesivas, que aqui em São Paulo é bem conhecida, é uma gráfica grande, né? E entrei no setor de vendas, sendo digitador. E lá que eu conheci o Delphi, por exemplo, né? E fiquei meio assim, falei, pô, e agora? O que que eu faço, né? Então, fui fazer um curso de Delphi, mas com a cabeça no design. Não, eu quero ir para a área de design. Comecei a atuar como programador, comecei a me dar muito bem. No meio, mais ou menos, da minha carreira, eu falei, não, eu vou investir, agora eu tenho dinheiro, eu vou conseguir pagar uma faculdade, né, que eu até então não tinha. Eu vou fazer uma faculdade e vou virar o jogo, aí eu vou para a área de design, né? Foi quando eu fiz a comunicação social, né? Publicidade e propaganda. E, putz, achei muito louca a faculdade, graças a Deus eu tive geralmente, faculdade, quando você faz o curso à noite, você tem aquele pessoal mais despojado, não tá tão afim assim de estudar, às vezes é filhinho de papai, né? Enfim. E no meu caso, não, né? Eu tive tanto os professores quanto os meus colegas de faculdade ali, era todo muito, muito empenhado em aprender, enfim, era uma turma muito boa, assim, né? A gente tem amizade até hoje, enfim. E aí me formei, para mim foi um divisor de águas, porque eu até cheguei a cogitar fazer faculdade de matemática ou na área de TI mesmo, enfim. Mas eu era muito nerd, muito nerd. Você não conseguia falar comigo de nada diferente de Delphi ou de programação ou de tecnologia. Então eu não conseguia sentar numa rodinha de amigos e conversar sobre, sei lá, sobre futebol, qualquer outra coisa, né? E com a faculdade, isso ajudou bastante, né? Porque eu tive aula de filosofia, tive aula de psicologia, de português avançado, muito pesado, assim, coisas que nem imaginava que tinha na língua portuguesa, a gente estudou na faculdade, né? Análise de discurso, bem pesado, enfim. Então, isso começou a me diferenciar do mercado, porque eu já era um profissional de TI que já era, inclusive, uma referência em Delphi no Brasil, né? E comecei a pegar esse lado mais humano, né? Porque comunicação social é humanas, né? E aí eu liguei o meu cérebro e falei, poxa, legal, cara, eu posso ser um líder, né? Na área de TI, em várias empresas, mas com esse lado humano, né? Profissional de TI, né? Não são todos, obviamente, mas a grande maioria é mais nerd, mais razão, mais, às vezes até meio chucro, né? Enfim. Então, eu vi uma oportunidade de atuar como líder, mas com esse lado humano, né? Conversando com as pessoas, né? Batendo mais um papo, estudando outras coisas, vendo o comportamento humano, e isso me ajudou bastante a liderar alguns times por onde eu passei depois da faculdade de comunicação, né? Então, por isso que hoje eu enxergo o desenvolvedor, né? Ele não pode ser um cara só de código, ele não pode ser um cara só que ele lê if, then else, ele precisa estudar outras disciplinas, né? Português é muito importante, até para você melhorar o seu vocabulário, poder conversar com o cliente de uma maneira mais fácil, né? Entender melhor as dores do cliente. Então, eu não enxergo hoje um desenvolvedor só atrás de um teclado digitando código, né? Eu acho que vai muito mais além do que isso, né? E é essa mais ou menos a minha trajetória, né? Eu sempre fui da área de ensino, né? Desde o começo, eu comecei dando aula em escola de bairro, né? De MS-DOS, de Windows, de Access, PowerPoint, etc. Então, eu trago isso comigo, né? Tudo que eu aprendo, eu procuro repassar, né?
ensinar para a galera. E isso acaba me fazendo um profissional diferente, porque eu consigo aprender mais coisas e me mexer mais rapidamente. Acho que é isso. Legal, que massa, que resposta massa. E você, Luiz, o que que você vê, né, além do código aí, cara, na tua visão? Então, enquanto o Adriano falava, eu fiquei refletindo aqui também na minha história. A minha trajetória mais efetiva com tecnologia iniciou com meus 11 anos de idade, que foi quando eu ganhei meu primeiro computador dos meus pais. E eu sempre tive uma curiosidade muito grande em entender como que as coisas funcionavam, né? Eu acho que isso é um pouco natural da maioria dos desenvolvedores, porque eles vão na raiz da coisa e entender como que constrói para poder construir, né? Mas naquela época eu comecei consertando o computador, né? E logo tive, digamos assim, a sorte de encontrar um parceiro que me deu esse empurrão para o mundo de desenvolvimento de software. E ali, com 11 anos mesmo, eu comecei a fazer meus primeiros softwares. Mas o que eu entendi, até refletindo aqui, do desenvolvedor, além do código, principalmente, é que eu lembro que desde aquela vez, até muitas vezes eu me pergunto assim, como que eu tinha clientes capazes de confiar em mim, numa criança de 11 anos, muitas vezes um professor com todos os arquivos de aula, de anos de aula, depositado no computador, no HD, né? E entregar essa máquina para mim fazer a manutenção. Então, era algo assim que exigia um compromisso muito grande. E desde cedo as pessoas confiaram em mim. Então, o principal que eu vejo desde lá, em toda a minha trajetória em diferentes segmentos, é no agregar o valor ao cliente final, na ponta. Por quê? Muitas vezes o desenvolvedor não está direto com o cliente, né, em contato direto com o cliente, mas ele precisa pensar aonde isso vai sair, aonde isso vai ser o final. E eu tive um caso bem recente disso, numa empresa que eu estou prestando serviço, que veio um responsável de uma equipe me trazendo uma abordagem assim, que eu deveria me preocupar com o código de tal maneira que isso ia impactar em tal coisa, que ia afetar o cliente final, sempre se dirigindo ao objetivo final, que era o cliente. Aí eu parei e pensei, pô, claro, essa pessoa não conhece minha trajetória, mas ele falou de uma forma tão preocupante e de uma forma que eu entendi que é normal os desenvolvedores, quem está só a nível de código, não se preocupar tanto com o cliente lá fora. E eu consegui perceber isso na preocupação dele, nas coisas que ele me trouxe, na abordagem que ele me trouxe, em relação a um problema que poderia causar dentro do software. Então, eu entendi que realmente, né, é um diferencial gigante o desenvolvedor, além do código, se preocupar com o impacto no cliente, tanto positivo quanto negativo. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais do desenvolvedor, além do código. Cara, muito massa. E é a linha que eu defendo também, né? E a gente está falando bastante sobre isso. A gente lançou uma atualização do guia da evolução da carreira do desenvolvedor, um guia gratuito. Eu vou colocar o link aqui no vídeo. E a gente está falando muito disso, né? E qual que é o objetivo do guia? É que a gente tenha desenvolvedores mais profissionais que evoluam na sua carreira, que se preocupem, logicamente, com o código, sim, com escrever um bom código, um código limpo, que siga bons padrões, que esteja resolvendo problemas reais, mas que ele se preocupe com o usuário, se preocupe com o cliente. E vocês falaram uma coisa que, para mim, é bem esquisito quando a gente não pensa assim. Então, como é que a gente vai... Um desenvolvedor, ele faz código, software, não é para ele, para o cliente vai usar. Então, ele é desenvolvedor de uma empresa que paga o salário dele e os clientes compram esse software. E aí, então, quanto mais o software facilitar a vida do cliente, melhor. Então, quanto mais contato eu tiver com o cliente, nem que não seja só ele que não tenha contato, vão ter os profissionais, profissional de produto, UX, enfim. Mas se o desenvolvedor entender a necessidade do cliente, conseguir conversar, agora imagina, né?
Eu conto compartilhando aqui com vocês para fazer a pergunta. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, pessoa X, muito bom profissionalmente, tecnicamente. Ele é muito solicitado para resolver um produto. O produto que ele mexe, ele é um pouco de software e hardware junto ali. Só que ele tem uma dificuldade extrema de comunicação, né? E aí as pessoas falam, caramba, ele é tão bom tecnicamente, entende tudo daquele software, entende tudo daquele hardware, daqueles hardwares envolvidos, só que ele não consegue liderar uma equipe, né? Ele não consegue, ele não quer, ele tem dificuldade de conversar e tudo mais. É uma pessoa gente boa, um cara esforçado, inteligente, e tem dificuldade. Então, a falta de habilidade de comunicação, a falta de sentir uma certa fobia em falar com o cliente está sendo um limitador na carreira dele. E aí eu queria perguntar para vocês dois o seguinte: vocês já viram desenvolvedores que um estava muito focado em resolver, preocupado com o cliente, e o outro que não? A diferença que isso já viu, fez na carreira, tanto de um ou de outro, vocês já viram isso assim, nos próprios olhos, Adriana? Vou começar pelo Luiz agora. Você já viu isso? Já. Já nos próprios grupos de mentoria que eu participo, é perceptível, tem uma percepção muito grande da diferença entre o cara. Vamos supor assim, essas duas figuras, essas duas pessoas, uma que foca apenas no código, né, ou na qualidade do código, ou na arquitetura, na infraestrutura, enfim, e outro mais voltado ao cliente, mais a nível de negócios também, que anda junto, né? Então, ali a gente consegue perceber muito fácil, de forma muito nítida, a evolução de uma empresa e de outra e do sucesso profissional de cada um deles. Eu vejo assim, ó, que ambos os profissionais de tecnologia, né, desenvolvedor de software, têm um potencial gigante para criar e para ter um sucesso imenso. Mas aí depende disso que o Fernando comentou, da liderança, do pensar de forma de negócio no cliente. Então, aí que está a diferença, porque o desenvolvedor só no código é uma coisa extremamente técnica e operacional quase. E eu vejo que o valor maior está nessa relação com o cliente, no que entrega, no valor. Então, nos grupos que eu participo e nas pessoas que eu conheço, dá para perceber nitidamente quem se destaca mais. É claro que depende do que cada um quer, né? Mas eu vejo assim que tem muitas pessoas que querem o sucesso profissional ou empresarial, mas não desapegam de muitas coisas técnicas, principalmente do código. E aí não tem como as duas coisas conciliar de forma que vá alavancar a empresa. Legal. E você, Adriano, você já viu isso pessoalmente? Teve contato? Já, assim, você não precisa citar nomes, logicamente, mas já teve uma experiência, Adriano? A rodo, né? A rodo. Depois de 25 anos na área, cara, o que eu vi de desenvolvedor que não quis aprender nada fora do mundo nerd, digamos assim. Esse cara continua lá num time, talvez hoje ele seja um líder aqui daquele setor, enfim, mas o cara só faz aquilo, né? Só faz aquilo, não tem intenção de mudar, de repente no futuro criar sua própria software house, sua própria empresa, né? Liderar um time, enfim. O cara só consegue lidar com aquele tipo de público, que é o público desenvolvedor, né? E nada mais, né? Eu conheço inúmeras pessoas que trabalharam comigo e que sumiram do mapa, cara. Então, continuam lá nas suas empresas, trabalhando 15, 16 anos, atuando na mesma área, com o mesmo tipo de produto, enfim, e não tem nenhuma, perspectiva de repente, sair daquela empresa e montar um negócio próprio, assim por diante, né? E, e eu, na minha opinião, eu sou a prova viva, né, de que é interessante você estudar coisas além do código, né? Estudar disciplinas além do código, né? Eu me encaixo nesse exemplo aí. Eu só comecei a evoluir mais
adquirir novos expertises, liderar novos times, novas equipes, depois que eu comecei a fazer esse movimento de aprender outras coisas fora do if, then, else, lá do Delphi, ou seja lá, qual for a linguagem de programação, né? Então, por isso que hoje eu enxergo como algo crucial, né? Você não sair da sua zona de conforto, que é o código, que é um database que você cria. Ah, puxa, aprendi uma linguagem nova, aprendi algo novo, não sei o quê. Não sair dessa área nessa zona de conforto e procurar aprender outras disciplinas que vão agregar mais valor, você vai ficar sempre naquele mundo, né? Tudo bem que a gente está falando de desenvolvimento, o desenvolvimento é algo bastante dinâmico, né? Enfim, mas esse dinamismo ele tem um limite, né? Ele tem um limite que você alcançar o topo da sua carreira ali como desenvolvedor, né? Em algum momento você vai ter que sair dessa área e elevar um pouquinho mais. Então, assim, eu já vi vários. Se eu tivesse que citar nomes aqui, eu ia ganhar alguns inimigos, né? Enfim. Mas é isso, leitura é extremamente importante, né? Eu fico me coçando aqui quando eu fico semanas assim sem conseguir ler alguma coisa. E geralmente quando eu falo, né, em grupos de tecnologia que eu participo, ou grupos meus, né? Galera, leiam, né? A galera sempre pede indicação de livros técnicos. E eu, de alguns anos para cá, pelo menos uns 5, 6 anos, eu tenho falado para a galera, ó, não leia livros técnicos, leia livro de negócios, leia livro que expande a mente no que diz respeito à psicologia, à filosofia, né? Isso é importante, aumenta muito o vocabulário e você consegue compreender melhor até alguns problemas, né? Acho que foi ontem que a gente estava conversando, foi sábado que a gente estava conversando, né, Fernandes? A gente pegou aqui um projeto para a gente esmiuçar, e alguns desses recursos desse projeto, o Fernandes meio que ficou em dúvida do que era. Falei, não, eu acho que esse recurso é tal coisa, né? E eu só consegui entender o que é tal coisa porque eu tenho aqui um conhecimento de análise de discurso, né? Que acaba me dando uma vantagem um pouco maior, onde eu consigo entender um pouquinho melhor aquilo que o cliente quer dizer com o recurso que ele está me passando. Muitas vezes a gente recebe a implementação, Adriano, implementa tal coisa no meu sistema aqui. E não é só técnico, né? Você precisa entender o que o cara quer com aquela especificação, com aquela implementação, para você poder desenvolver corretamente. Tecnicamente, pouco importa, né? Porque a parte técnica você vai usar seus skills ali de técnico, né? Mas saber interpretar exatamente o que o cliente deseja e conseguir colocar isso dentro de um software, dentro de um sistema, não é só lendo o livro técnico que você vai conseguir, né? Eu sei que algumas pessoas podem não concordar com isso, mas essa é a real, né? Se você não conseguir interpretar corretamente o que o seu cliente está falando, cara, dificilmente você vai conseguir implementar, criar software, criar sistemas que sejam, que tenham sucesso, né? Eu acho que essa é a minha principal opinião, hein? Não, legal, muito bacana você trazer esse ponto. E aproveitando o gancho, acho que o intuito aqui, pessoal, desse papo nunca nosso é polemizar, é alertar você que é desenvolvedor, está começando, ou que é mais experiente, que independente das suas preferências, do seu perfil, a gente tem pessoas com perfil mais introspectivo e a gente tem que respeitar as pessoas, o perfil, o jeito delas, mas o que a gente está trazendo aqui são dicas e vivências que nós três tivemos, eu também fui desenvolvedor, que nos ajudaram em nossas carreiras de desenvolvedor, né, a terem melhores resultados ou alçar posições maiores ali, né? E com certeza a habilidade de comunicação é uma delas, né? Então, se você não tem, você pode desenvolver, você pode estudar, você pode aprimorar, assim como qualquer habilidade, assim como qualquer habilidade. E essa dica que o Adriano trouxe é bem interessante, expandir o seu vocabulário, o seu repertório,
Então, leia livros técnicos, mas também leia livros de negócio, leia livros sobre usuário, sobre comportamento. Isso vai expandir, né? Vai tornar você um profissional melhor. E o intuito desse papo é justamente esse, que você, além de se preocupar com o código, de ter um código de qualidade, e aí eu insisto, código limpo, uma boa padronização, mas que você se preocupe com o usuário, que você se preocupe em trabalhar em equipe. E aí eu queria puxar um ponto para vocês. Recentemente eu fiz um trabalho, fizemos um trabalho junto com um cliente em comum, e a gente ficou ali com um time de desenvolvimento. Então era o Adriano, ele fez um laudo técnico sobre um determinado cliente, ele analisou o código-fonte. Então, olha que coisa, hein? Essa empresa tem desenvolvedores, no caso tinham 3, e ela contratou o Adriano, que também é desenvolvedor, para fazer um laudo sobre o código deles, né? Logicamente que o papel de MVP embarcadeiro aí pesou, não tenho a menor dúvida nisso, mas o curioso disso é que o Adriano foi lá, pegou o código, analisou o código e aí fez um laudo técnico lá dizendo que estava aderente aos padrões de código limpo, de padrões de codificação, que o mercado, que são válidos para qualquer linguagem, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção foi a organização das ideias do Adriano. Essa reunião durou mais de 3 horas e meia, quase 4 horas, 3 horas e meia ali, seguramente. E os desenvolvedores, eles estavam mais calados ali. Então, o Adriano, usando do seu conhecimento mais do lado humano ali, de comunicação, organizou para explicar para aqueles também desenvolvedores sobre o código deles e o que o código deles violava o padrão de código limpo. Então, já tem uma dica para você. Você está usando o código limpo na tua realidade? Ou está usando mais ou menos? Você conhece código limpo? Você conhece o livro Código Limpo? Então, é uma maneira de aumentar a qualidade do seu código. A gente também quer que você aumente a qualidade do seu código. E aí, pegando um gancho nisso, que é o seguinte: vamos pensar numa atividade. Essa atividade que o Adriano fez, ele estava programando, ele estava codando? Não, mas ele estava indo além do código. O que foi ir além do código nesse trabalho que o Adriano fez, que, por sinal, é muito interessante? Ele estava analisando o código-fonte feito por outras pessoas, para ver se estava um código de boa qualidade, se estava aderente ao código limpo. Então, essa é uma função de um desenvolvedor que vai além do código: analisar código-fonte, analisar documentos. E quando você faz esse tipo de análise, você vai ter que conversar com alguém, você vai ter que expor isso para alguém. Então, logo, vai ter que organizar ideias. Então, faz parte do trabalho de desenvolvedor conversar com pessoas. Você vai conversar com clientes, você pode conversar com seu gerente, com seu gestor, com seu diretor, você pode conversar com pessoas de outras áreas. Então, se você investir nessa habilidade de falar, né, e de analisar ali, de organizar, de comunicar, isso vai trazer ganhos para você. E se você combina isso com a tua habilidade de programar, que, como muito bem disse o Luiz, é uma habilidade muito poderosa, você ainda vai conseguir alcançar objetivos maiores, porque você vai ser um profissional diferenciado. E agora vem a minha pergunta: Adriano, sobre essa questão de análise de código, o desenvolvedor está muito preocupado em fazer o código. Bacana, né? Mas a gente não vê tanto a gente falando aí sobre isso, sobre estar analisando o código. Será que você está analisando o código de um colega para ajudar ele a evoluir? Será que você está analisando um código, né, para identificar oportunidades de melhoria? Será que você está analisando um código para achar pontos de melhoria? Então, analisar código não é só codar, é ir além do código. Essa análise, que pode ajudar, inclusive, um membro do seu time mais júnior, né? Ou você analisar um código de um colega para ver se a solução que ele implementou é boa. Isso é um trabalho que vai além do código, que você não está programando ali. Então, quando a gente diz que quer que você vá além do código, é que, além de programar, você faça outras atividades que vão contribuir para que o seu trabalho seja melhor. Por exemplo, contato com o cliente. Por exemplo, analisar um código para achar uma falha. Por exemplo, analisar um código para ajudar um colega. Por exemplo, analisar um código para mentorar um estagiário. Porque se você mentorar esse estagiário, você vai ajudar o desenvolvedor menos experiente
a evoluir na carreira dele e que a entrega dele seja melhor. Então, essa parte de analisar código, como é que você vê isso? Você sente, você acha que os desenvolvedores estão fazendo, não estão fazendo, até conectando a esse trabalho que você fez de análise de código, de qualidade ali. Como é que é a tua leitura sobre isso? Porque não é programação, mas é analisar uma programação com visão de melhoria, de melhor performance. Qual que é a tua leitura disso? Tendo trabalhado em empresas de diversos portes, né? O que eu consigo te dizer hoje, Fernandes, que assim, existem sim empresas que fazem esse trabalho. Eu trabalhei numa uma empresa aqui no centro da cidade, estou em São Paulo, capital, né? E lá nós tínhamos isso, né? Nós tínhamos um nível hierárquico até grande, né? Por exemplo, quando eu entrei lá, eu entrei como um desenvolvedor júnior, eu tinha um analista acima de mim, um supervisor, na verdade. Acima desse supervisor havia um analista, e acima do analista havia um gerente de TI. E todo mundo analisava o trabalho de todo mundo, né? Então, obviamente que um júnior não analisava o trabalho de um gerente, né? Mas ele poderia vir analisar, por exemplo, o código de um supervisor, né? Dadas as devidas proporções, lógico, mas isso acontecia lá, né? Então a gente tinha essa possibilidade de terminei um trecho de código meu, vinha alguém acima de mim, analisava esse código, esse trecho de código, às vezes até o sistema inteiro, enfim. Lá a gente trabalhava com pequenos pacotes de executáveis, né? Então eram pouquíssimas funções, a gente tinha essa possibilidade. Então havia sim esse trabalho de análise, que é como você falou, você não está codando, você está analisando, que basicamente é você ler, né? Entender o que está escrito ali de código, e aí entra as disciplinas do código limpo, você precisa. é, é, o desenvolvedor não pode ser só fluente na linguagem, né? Eu chamo de só fluente o cara que conhece bem ali a linguagem de programação. Para que que serve um if, para que que serve um while, para que que serve o tipo de dado XPTO, enfim. Esse cara é fluente, né? Mas além dele ser fluente, ele precisa conseguir escrever bem o código, né? De forma que outras pessoas leiam. A gente tem uma frase, eu não vou lembrar agora o livro, eu acho que até no Código, no Código Limpo mesmo, que diz o seguinte: a gente precisa aprender a programar para humanos e não para máquinas. Para máquinas a gente já sabe, né? A gente usa lá a linguagem X e a gente programa para máquina. E o interessante do desenvolvimento é você escrever para humanos, para uma outra pessoa ler, analisar e conseguir fazer alguma coisa. Então, assim, tá muito diversificado, tá? Algumas empresas por onde eu passei, até empresas grandes, cara, não tinha leitura nenhuma, não tinha análise nenhuma. A gente entregava o fonte, entregava o projeto, a feature, o recurso, um tester testava isso, tá tudo bem, beleza, manda para cima. Se eu fiz aquele código baseado no código limpo, se eu programei bem aquilo ou não, ninguém sabia, né? Só sabe que está funcionando. Enfim, porque passou por um time técnico ali. Então, assim, isso é muito de empresa para empresa, tá? E nem consigo colocar na mesa que é só empresa grande que faz isso, ou é só empresa pequena, ou é. Não. Existem empresas grandes que não analisam, e existem empresas pequenas que têm ali um crivo de análise de dados, né? De programação, de código. E é como você falou, a análise, né? Fazer uma análise, ela vai além do código, porque você precisa conhecer muito mais do que só codificar, você tem que conhecer de conceitos, de outras coisas, para poder você chegar numa análise final. E depois que você termina essa análise, você tem duas disciplinas aí, né? Que é, você vai ter que escrever, em algum momento você vai ter que escrever isso para um chefe, para um supervisor, você vai ter que abrir um Word ali, olha, analisei a função XPTO e não está de acordo com o código limpo no pilar XPTO. Você tem que escrever. E como é que você escreve bem? Como é que você conjuga? Eu vou até ser mais simplista, né? Como é que você conjuga verbo?
né? Se a gente, numa faculdade de TI, por exemplo, a gente não tem português lá, né? É muito pouco, é português técnico, né, que a gente fala, né? Se você não domina as técnicas de escrita, você vai escrever e talvez o cara que vai fazer análise, leitura dessa análise final, o cara não vai conseguir entender o que você está escrevendo. Às vezes, até escrever um e-mail para um supervisor, olha, achei um erro em tal lugar. Se você não souber como se expressar, cara, não tem jeito. E aí, uma segunda disciplina é a comunicação oral, né? Você ir até alguém e explicar o que você encontrou na análise, né? É, no meu caso, é um pouquinho mais complexo, porque eu faço análise, escrevo o texto, né, do laudo, imprimo, mando para o meu cliente e depois eu tenho que marcar uma reunião, enfrentar de frente, de cara, a, a- todos os desenvolvedores. O desenvolvedor é ciumento com o código-fonte, né? Então eu tenho que andar num campo minado, né? Porque eu não posso sair falando dando um monte de porrada, de esporro em desenvolvedor, mas eu tenho que fazer com que esse desenvolvedor entenda o resultado daquela análise e como que ele pode melhorar. Então tem um monte de disciplinas no meio aí. Não é só. Se eu fosse só um desenvolvedor, dificilmente eu conseguiria fazer um laudo, escrever um laudo, fazer uma apresentação, né? E conseguir ser entendido, né? Sem, obviamente, sem agredir ninguém, sem é, menosprezar o código do Zezinho, do Joãozinho, enfim, porque esse não é o objetivo. Então é pisar em ovos, né? É bem complicado e você precisa ter a disciplina de humano, né, cara? De conhecimento humano, conhecimento dos comportamentos humanos, né? Porque você pode detonar todo o seu laudo, toda a sua análise, se você fala uma besteira numa reunião como essa, que a gente teve aí de 3 horas. Então, é pisar em ovos o tempo todo, né? Legal. E você, Luiz, qual que é a tua leitura sobre isso? Sobre essa, que também é algo que está além do código ali, mas que a gente precisa fazer, né? Precisa analisar, né? Que você tem a compartilhar com a gente sobre isso? Como é no teu Eu, contexto? eu desenvolvi para poucas empresas de fora, né? Sempre foi mais para mim, mas pela experiência que eu tive com algumas empresas de fora, prestando um serviço terceirizado, muito poucas fazem, eu não sei se por conta da cultura, com certeza, mas ou pela grande demanda, esse tempo de um colega analisar o código, eu vi muito pouco, né? E aí eu acho que isso não é um gasto de tempo, e sim um investimento, né? E uma coisa que o Adriano tocou aí no final, que é bem importante, que não basta ser feito apenas uma análise, né? Mas a forma correta de fazer isso. Né? No caso dele, com laudo técnico, de diversas outras formas, mas quando se trata de um colega, principalmente, eu vejo que o desenvolvedor, ele tem o seu lado do perfeccionismo, né? E isso, quando se dirige a outra pessoa, vem de uma forma muito crítica. Então, às vezes, a intenção de uma análise do investimento desse tempo seria ajudar o colega ou a equipe num todo e acaba destruindo, entre aspas, o profissional. Então, é um ponto bem importante que tem dois caminhos, né? E já que está sendo disposto de um tempo para ser realizado isso, é importante que seja avaliado a melhor maneira de fazer isso, né? Porque senão acaba sendo pior do que não gastar esse tempo, não investir esse tempo. Então é bem importante que o Adriano colocou aí no final de fazer isso da melhor forma, sem menosprezar o código ou até mesmo a pessoa. Que, mais uma vez, né, vem de encontro ao nosso tema central aí, que é o desenvolvedor além do código, porque isso claramente passa do código e vai para uma relação pessoal, né, e até uma questão de mentalidade, né? Eu citei aí o perfeccionismo. Então, às vezes, por conta de um problema emocional da pessoa, vai acabar menosprezando ou atrapalhando o trabalho do colega. Eu acho que isso deve ser muito comum em equipes de desenvolvimento. Não, bacana. E você falou uma coisa que era meu próximo tópico, que parece que foi uma coincidência, que é sobre o trabalho em equipe. Muitas vezes o desenvolvedor trabalha numa empresa,
é ele solo ali, mas às vezes tem um outro colega, então ele tem lá um outro desenvolvedor. Bacana, pequena equipe ali. Mas ele também tem que interagir com outras áreas, às vezes falar com a área de suporte ou atendimento, às vezes tem que falar com o gestor dele, tem que falar com o cliente, tem que falar com a área de implantação. Sobre como é que é a leitura de vocês sobre o trabalho em equipe, né? Porque o trabalho em equipe vai além de eu preciso codar, programar, ok, mas eu preciso me comunicar com essas pessoas. Eu preciso estar alinhado com essas pessoas. Eu preciso colaborar para a gente atingir objetivos juntos, porque afinal somos uma equipe, né? Ou somos uma empresa ali que temos que entregar um resultado. A gente precisa ter visibilidade dos trabalhos. Qual que é a importância, vou começar com você, Luiz, do trabalho em equipe? Quer dizer, o desenvolvedor não vai trabalhar sozinho. Mesmo que seja uma empresa pequena, ele vai conversar ou interagir com outras pessoas, né? A importância dele saber trabalhar em equipe, não cada um por si, porque cada um por si não é uma equipe. Uma equipe a gente tem uma comunicação frequente, a gente tem confiança, a gente se ajuda, a gente oferece ajuda, a gente pede ajuda. E aí, fazendo um gancho aqui, eu já cansei de numerar incontáveis vezes que eu pedi ajuda pro Luiz. Outras incontáveis vezes que eu pedi ajuda para o Adriano. E é uma coisa muito engraçada, parece até que a gente combina. A gente está o tempo inteiro um pedindo ajuda para o outro. O Adriano é muito bom numa série de coisas que eu sou completamente ignorante. O Adriano tem tudo de áudio, vídeo. Eu tenho uma dificuldade tremenda com isso aqui, né? O Luiz é muito bom numa série de outras coisas. Então, uma está sempre ajudando o outro. A gente é um time. Mesmo não sendo um time de desenvolvimento, a gente atuando junto, mas é um time. Então, um ajuda muito o outro. Então, na tua realidade, você está ajudando o teu colega? Você sabe que é trabalhar em equipe ou cada um por si? Então, qual é a tua visão, Luiz, do trabalho em equipe ou de trabalhar com outras pessoas? Para mim, é uma das habilidades mais importantes que a gente tem que trabalhar. A questão, além da comunicação, o trabalho em equipe que envolve colaboração, comunicação, ajudar o colega, pedir ajuda, né? Ceder às vezes, né? Opinar, trocar ideias, compartilhar, confiar, discutir. Qual é a tua visão, Luiz, do trabalho em equipe? Depois eu queria ouvir o Adriano também. Eu vejo assim, pessoal, que duas principais coisas, até anotei aqui. Uma é quando você entra para uma equipe, é você entender o propósito da equipe num todo, né? Porque só assim você vai conseguir se envolver com a equipe para um propósito maior e visar o objetivo do porquê todos estão ali. Claro que cada um tem seus objetivos pessoais e individuais também, né? Mas entender o do grupo, o da equipe ou da empresa. E principalmente também ter a humildade em servir. Porque se você tem essa humildade de servir, você vai servir o teu colega, vai servir o teu cliente, o teu gestor. E falando em empresas de software, eu percebo que essa diferença existe muito entre desenvolvimento e suporte e desenvolvimento comercial, né? Eu vejo que é não só no desenvolvimento de software, mas outras indústrias também que o comercial depende da fabricação ou né, da área de desenvolvimento, então sempre tem um atrito, não dá para fazer, ou é muito complicado de fazer, então ali fica muito claro que a equipe não está numa cultura seguindo um propósito único, né, que esteja claro para todos. Então, eu vejo a extrema importância, né, que se fosse para trabalhar individual, não seria uma empresa ou uma equipe, né? Então, se já tem um grupo de pessoas, é para um objetivo maior que depende de várias pessoas. Então, eu vejo dessa forma, entender principalmente o propósito da equipe, do grupo que está ali, e também de forma individual, de servir num todo. Reloginho, Legal. né? Não entendi, Adriano, o que foi? Reloginho, né? É sincronizado, né? Não tem chabu, cara. Quando todo mundo trabalha sincronizado, dá sempre certo, né? Eu tive a oportunidade de atuar em uma grande empresa aí como um consultor, posso até falar o nome, trabalhando no Itaú. Eu não era funcionário do Itaú, mas eu era funcionário de uma empresa e eu fui lotado
no Itaú. E, cara, é muito bonito de se ver uma empresa do tamanho do Itaú, né? E você vê, você entrar numa área ali onde você vê, sei lá, onde eu estava tinha 200, 300 pessoas aproximadamente trabalhando, tá? Só num andar, né? E, e aí você vê os times conversando uns com os outros, né? E assim, uma cascatinha. Tem um erro num determinado sistema, num determinado setor, esse setor vai conversar com outro que é responsável por parte daquele problema, esse outro setor vai conversar com outro, e aí vamos pegar os responsáveis de cada setor e vamos bater um papo e vamos ver o que que a gente faz, como é que a gente resolve o problema. E ali eu consegui enxergar o que de fato é trabalhar em equipe, né? É você contar com o próximo ou para te mostrar um problema que às vezes você causou e você não percebeu, ou ao contrário, né? Contar com esse time para você ajudar a corrigir alguma coisa que no final das contas é algo que vai ser levado para o seu cliente final, né? Seu cliente que vai se beneficiar a 100% daquela solução, daquela implementação. Então, assim, eu não consigo enxergar uma empresa onde os times não se conversam, né? Cada um faz o seu e ponto final. Ah, eu desenvolvi minha parte aqui, desenvolvi a tela XPTO, entreguei o suporte que se vire agora para testar e para instalar no cliente. Não, eu preciso acompanhar o teste do suporte, eu preciso acompanhar a instalação. Não digo acompanhar bem de pertinho, ir lá no cliente e tal. A gente sabe que hoje em dia boa parte das empresas fazem instalação à distância e tal, mas pelo menos entender como é que é a rotina do suporte, como é que é a rotina do cara que vai fazer a instalação, né? Se deu erro na instalação, que tipo de erro deu, se eu, como desenvolvedor, posso automatizar alguma tarefa para melhorar esse processo de instalação. Enfim, é você conhecer um pouquinho de cada área e eu acho que fica bem melhor, né? Tanto o suporte conhecer um pouquinho da área do desenvolvimento, quanto o desenvolvimento conhecer um pouco do comercial, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar também um gerente de TI, onde eu não tinha um diretor acima de mim, eu tinha o presidente diretamente acima de mim, né? Não tinha um diretor aí no meio. E eu tinha meu time de desenvolvedores. E o comercial também não tinha uma outra pessoa que fosse um par ali que pudesse vir até mim e falar, ó, preciso desenvolver tal coisa. O comercial vinha direto em mim, né? Ó, precisa disso aqui para amanhã, precisa disso aqui não sei para onde, e tal. E era uma relação de muito conflito, muito conflito. Ó, fulano, não dá para fazer isso. A gente tem tal agenda, isso aqui não vai dar, enfim. E só melhorou quando eu sentei, respirei e falei, não, peraí, a comunicação tá ruim aqui, né? Eu preciso mostrar para esse comercial como é que é a nossa rotina de trabalho aqui, o que a gente tem de, de, de implementações para fazer, né? Quais são as nossas datas, as nossas agendas, o que que é mais importante, o que que eu estou fazendo para o cliente A, o B, o C e o D, antes dele vir com uma implementação para o cliente X, que ele nem vendeu ainda, às vezes, né? Então, só melhorou a relação quando eu consegui sentar, criar um plano de comunicação dentro da empresa, né? Nessa época eu usei algo bem básico, um quadro branco com tarefas, clientes, implementações e uma agenda básica da entrega dos entregáveis de cada implementação que a gente estava construindo. Cara, parece que mudou da água para o vinho, né? Esse comercial passou a se comportar de maneira diferente. Ele vinha até mim, Adriano, como é que tá as entregas aí? Dá para a gente encaixar tal coisa? Né? Ah, Wagner, é só se eu tirar tal implementação. Posso tirar? Às vezes era alguma coisa que ele já tinha prometido para um cliente antes. Então a gente conseguia fazer esse jogo de substituição de tarefas e, cara, quando começou a fazer dessa forma, a gente começou a engrenar, o barco começou a andar. Então, assim, se não tiver uma colaboração, uma boa comunicação entre os times, esquece, nenhuma empresa evolui, né? Você pode até andar um pouco ali, evoluir um pouco,
mas assim, é a passos muito, muito lentos. Então, não vejo outra forma de evoluir rapidamente se não ter uma boa comunicação entre os times. Ou seja, um trabalho em equipe, né? E uma É, coisa que eu, um ponto que eu queria dizer para vocês, que acho que para a gente caminhar aí para o final, acho que é sobre reuniões. Então, vamos lá. Precisamos ter muitas reuniões? Não precisamos ter um número de reuniões. Então, às vezes, o desenvolvedor vai precisar participar de uma reunião. Vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem que otimizar o tempo de todo mundo, com certeza, de todos os profissionais, né? Mas, às vezes, será necessário o desenvolvedor ou os desenvolvedores participar de uma reunião, porque vai ser importante, né? Então, ele não vai participar de uma reunião à toa, sem uma finalidade clara ali para todos, sem contribuir. E ele, trazendo um ponto aqui para vocês, na minha visão, ele pode participar de uma reunião para avaliar uma ideia, avaliar tecnicamente a ideia de um cliente, para trazer o lado técnico ali, né? Para avaliar o risco, para fazer uma macroestimativa, se aquilo vai demorar uma semana, um mês ou algo, né? Para avaliar se uma determinada tecnologia suporta aquela demanda daquele cliente, né? Para avaliar o risco, ou seja, existem inúmeras razões para um desenvolvedor ou uma liderança técnica participar de reuniões. Faz parte do trabalho do desenvolvedor participar de reuniões. E aí eu pergunto para vocês, como que é para vocês, ou na realidade de vocês, vocês participam de reuniões ligadas ali ao trabalho de desenvolvimento ali no dia a dia, avaliando tecnologias, discutindo com clientes, que tipo de cuidado vocês tomam para que essas reuniões não tomem muito a agenda semanal de vocês, mas se sim, vocês participam, e na visão de vocês, é parte do trabalho do desenvolvedor participar, por exemplo, de reuniões discutindo questões, dando respostas técnicas para o cliente, avaliando o risco, fornecendo estimativas, dizendo se algo tem viabilidade, se aquilo ser possível ou não. Como é isso na realidade de vocês? Participação em reuniões no papel de desenvolvedor. Eu queria finalizar ouvindo vocês, o ponto de vista de vocês sobre isso. quer começar, Luiz? Então, eu nessa empresa que eu estou prestando trabalho agora, fazem 3 meses, eu participei de 2 reuniões apenas. Eu vejo que eu tenho um benefício que eu trabalhei muito tempo com esse software, então isso me ajuda um pouco, né, para entender as demandas que vêm por parte do cliente, juntar com o que tem, né, e conseguir formar alguma coisa ali. Mas às vezes eu fico imaginando para um desenvolvedor que não conhece desse segmento do software, que não conhece o software, a dificuldade que ele tem e a velocidade também acaba impactando muito na velocidade para ele entender o que precisa ser feito, né? E o andar do todo também, do que está sendo feito, do que vai ser aquela sprint, enfim, uma série de coisas. Então fica um desenvolvedor meio em off, né? Mas para finalizar, eu acho extremamente importante, né? Porque, principalmente pelos motivos que eu comentei, mas, como eu falei, a empresa que eu estou prestando trabalho agora é uma das empresas que não tem uma cultura de fazer reuniões, investir esse tempo em reuniões para ter um resultado bacana. Legal. Perfeito. Não, legal. E assim, só um ponto antes de você responder, Adriano, uma coisa que me chamou a atenção na sua resposta você conhece muito o produto, você conhece muito o segmento, conhece os clientes, isso te ajuda a fazer menos reuniões. Então, ninguém quer que ninguém faça reuniões desnecessárias, gente. As Fernando reuniões, ficou mudo. as reuniões serão necessárias quando, quando fazer sentido. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, legal. Então, eu acho que é sobre isso, né, Adriano? Ninguém vai chamar você, faz uma reunião de forma desnecessária. Não, faz sim, só quando fizer sentido, né? Qual que é a tua experiência sobre isso, Adriano? Cara, eu trabalhei em empresas que qualquer coisinha era reunião, cara. Qualquer coisinha. Deu um errinho aqui, reunião.
Então, era até difícil encontrar, não só na minha área de desenvolvimento, mas em todas as áreas. Qualquer coisinha, senta lá na sala de reunião, vamos conversar. Eu acho que a gente tem que podar os exageros, né? Nada em excesso é bom, né? A gente sabe que, na realidade, a gente trabalha 8 horas por dia, né? Esse é o padrão, 8 horas por dia, são 168 horas no mês, mas na prática mesmo, são 6 horas, 5 horas e 30, enfim, a gente não trabalha 8 horas cravado, né? Enfim. Então, otimizar o tempo é importantíssimo, né? Para que a gente possa cumprir com as nossas tarefas, durante as nossas sprints, etc. Então, o primeiro ponto é otimizar as reuniões. As reuniões precisam ser reuniões objetivas, rápidas, né? Para que a gente possa sair rápido e executar aquilo que foi acertado em reunião. E a reunião ela precisa ser no momento correto, né? No momento que realmente a gente precisa esclarecer um ponto, ou no caso do desenvolvimento, a gente tem geralmente as dailies, né? Geralmente acontece de manhã ali, nos primeiros momentos do dia, né? Então você faz ali uma reunião de 15, 20 minutos, né? Para todo mundo ter um panorama geral do que está acontecendo, enfim. E reuniões maiores, na minha opinião, é sempre em problemas realmente críticos, problemas que realmente vão impactar demais ali a entrega ou o mês, o sprint, etc. Então, reuniões demais atrapalha bastante o desempenho do time, seja qual for o time, né? Eu lembro até de um episódio de uma empresa que eu trabalhei. A gente era uma holding, né? Então, tinha 5 empresas na holding, né? Uma empresa trabalhava com grandes softwares, que era uma venda bem demorada. Às vezes a venda demorava 3, 4 anos, porque era um projeto, um sistema muito grande. E tinha outras empresas do grupo que a venda era mais rápida, né? Era a coisa mais rápida, enfim. Essa empresa, por exemplo, que eram sistemas maiores, cara, era reunião todo dia, 3, 4, 5 vezes por dia. Eu lembro até uma vez que o diretor da minha empresa brigou com o diretor dessa outra empresa, falou: pô, vocês só fazem reunião aí, cara, não vem nem nada. Tudo bem que a venda de vocês demora, mas, pô, tem fazia eu acho que 6 ou 7 anos que não vendia nada, né? Pô, para um pouco de fazer reunião e otimiza isso, né? E vende, pô, porque quem está sustentando a holding aqui é a nossa empresa, né? Enfim, eu sei que é bem doloroso escutar isso, mas reunião demais atrapalha, né? Atrapalha demais. A gente precisa otimizar o tempo de cada profissional dentro da empresa, né? Para que a gente consiga atingir nossos objetivos. Senão, esquece, meu. Se for para viver de reunião, então não precisa nem de computador, né? Senta todo mundo lá com caderninho todo dia e acabou, né? Enfim, então eu acho que é, a palavra, né, a frase certa é podar os excessos. Poda os excessos. Se dá para a gente fazer reuniões menores, melhor ainda, né? Otimizar reuniões de 30 minutos, de 20 às vezes, né? Depende do tema, obviamente. Às vezes você tem um problema muito grande na sua aplicação, no seu sistema. Uma reunião de 20 minutos não vai resolver. Você tem que montar um gabinete de crise ali, né? Vamos citar aí o CrowdStrike, né? Com certeza os caras não fizeram uma reunião de 20 minutos para resolver um bug que deu um apagão no mundo inteiro, né? Enfim. Então, é tratar esses excessos, fazer reuniões grandes ou reuniões mais importantes quando realmente é necessário, para resolver pontos, né? Algo realmente muito pontual, é isso aí. Não, legal, muito massa. Gostei dessa tua leitura de podar os excessos, muito interessante. Uma coisa que a gente está experimentando em alguns clientes é um dia livre de reuniões durante a semana. Então, acorda com o cliente ali um dia livre. Reuniões mais curtas. Então, reuniões, se era para ser de 1 hora, faz menos. Se precisa realmente da reunião, então, qual é o tempo mínimo que a gente consegue resolver? Em vez de fazer de 1 hora, faz 50, 45 minutos ali. Se em vez de fazer de 30 minutos, faz de 25. Investe muito no assíncrono, né? No compartilhamento assíncrono e mantém ali. Mas gostei dessa pegada final de vocês dois aí. Então, vamos fazer reuniões sim, mas quando elas forem necessárias, para otimizar o tempo de todo mundo, porque ninguém quer
perder o tempo de nenhum profissional, do desenvolvedor, do teste de qualidade do produto, enfim. E aí, eu queria, pessoal, eu gostei bastante do papo, eu ficaria mais com vocês aqui, mas em respeito ao tempo de vocês, e queria imensamente agradecer a disposição, a generosidade, trazer a vivência de vocês, não é o certo, é o errado. Vocês trouxeram dicas preciosas que vão ajudar desenvolvedores que estão começando, desenvolvedores que são experientes, porque com a experiência de vocês, eu acho que trouxeram dicas muito valiosas ali, dicas práticas, né? Que ajudaram vocês a ter essa visão além do código, a se preocupar com qualidade, a se preocupar com uma entrega, mas pensar no cliente, pensar em melhoria contínua, pensar em trabalho em equipe. Então, pensar em fazer análises, né, em comunicar isso. Então, o intuito nosso aqui foi colaborar com cada colega nosso, desenvolvedor, que está buscando evoluir na carreira, né? Independente do seu perfil mais introspectivo ou não. Então, vamos nos preocupar com o cliente, vamos fazer um bom trabalho. E eu queria agradecer vocês, tanto meus dois amigos aqui, que eu tanto aprendo com vocês, que me socorrem aí no dia a dia. Queria muito agradecer tanto ao Adriano quanto ao Luiz e deixar um recado final aí, Adriano, para a galera. Tamo junto, cara. Tamo junto. Sempre que precisar, pode chamar. A gente bate esse papo aqui. É sempre muito agradável participar do canal, poder passar um pouquinho, né, do 1% do nosso conhecimento para a turma. É, quem quiser pode entrar em contato comigo também, se quiser deixar na descrição do vídeo aí meus contatos, enfim, Vou para deixar. vontade, né? Porque a gente está aqui para isso, para transformar vocês né? Ajudar vocês no que for possível, né? Transmitindo um pouco de conhecimento, dicas, experiência, troca de experiência, porque a gente também aprende com quem nos pergunta, com quem nos assiste, com quem nos segue, então é um aprendizado mútuo, né? Então acho que é isso. Obrigado aí Legal, pelo convite. legal. E você, Luiz, meu amigo Eu Luiz? tam- eu também quero agradecer aí, Fernandes, Adriano, né, pela parceria, pelo bate-papo. Foi muito bacana, né? Muito valioso para todos. Espero que seja também para quem vai assistir posteriormente. E o principal que eu acho que fica sobre isso é para ser um profissional, um desenvolvedor diferenciado, ir para o lado dessas habilidades que a gente citou aqui, essas e outras mais comportamentais mesmo, né? Além do código, além do operacional, porque ainda mais nesse momento nosso agora, eu vejo que o trabalho repetitivo ou extremamente operacional, a inteligência artificial está aí, né? Então, é uma forma de se diferenciar legal, porque a máquina jamais vai substituir o ser humano em determinados casos. Então, mas a gente tem que acompanhar e tem que evoluir isso. Senão, realmente é engolido e aí uma coisa que vem ajudar acaba sendo um problema aí para qualquer profissional, não só desenvolvedor, né? Então, muito obrigado mesmo e até a próxima, né? Então, valeu. Então, vamos buscar a evolução, vamos além do código. Grande abraço, valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu!